Capítulo 7. Enunciado. É o texto que contém a pergunta e a explicação do que se pede na questão. O grau de dificuldade do enunciado varia de acordo com o nível da prova. Quando um quesito não associa a interpretação de texto a normas gramaticais, ou seja, é apenas de interpretação, a resposta está no próprio texto e no seu poder de compreensão. Cada palavra, frase, parágrafo conduz a um raciocínio que ajuda na busca pela resposta correta. Por isso, vamos utilizar exemplos de questões só de interpretação de texto. Como são formulados os enunciados? Se você estiver atento, vai compreender a exigência da questão sem cair em cascas de banana. Os enunciados têm formas muito variadas. Vamos citar vários exemplos, para que você não tenha surpresas nos concursos. Perguntas indiretas. Às vezes o enunciado pede: assinale a alternativa que não está correta. Seria mais direto pedir a alternativa errada ou incorreta, mas esse recurso serve para testar a sua atenção. Algumas questões exigem que você marque a única alternativa em que não há erro, portanto, a única correta. Outros pedem a única exceção. Esses enunciados são simples, basta estar atento para entendê-los. Vamos aos mais complexos. Ideia central. Muitas questões pedem para você assinalar a alternativa que melhor expressa a ideia central do texto. Atenção! Todas as alternativas apresentarão ideias contidas no texto e escritas da mesma forma. É comum ficar na dúvida, mas lembre-se de que o texto tem várias ideias secundárias e apenas uma ideia central. Vamos usar como exemplo o primeiro parágrafo da dissertação sobre o Natal, que você já ouviu anteriormente. Combinado? Então vamos à leitura. O nascimento de Jesus Cristo, comemorado em 25 de dezembro, é a mais importante data do calendário católico. Seguindo o exemplo de Cristo, que deu a vida para salvar a humanidade, muitas pessoas são tomadas por um sentimento de solidariedade e amor ao próximo. Mas nas últimas décadas, o que se vê é a excessiva exploração comercial que desvirtuou o sentido original da data. A partir do texto, marque a alternativa que melhor expressa a ideia central. Alternativa A. O Natal é a mais importante data para os católicos. Alternativa B. Nesta época, muitos seguem o exemplo de Jesus Cristo. Alternativa C. Sentimentos de amor ao próximo e solidariedade ficam aflorados. Alternativa D. A exploração comercial desvirtuou o verdadeiro sentido do Natal. E alternativa E. O espírito natalino foi esquecido. A alternativa D é a mais fiel à ideia principal do texto, porque explica que, apesar da religiosidade, o que está na moda é o consumismo. Essa é a ideia central do texto. Perceba que as outras informações também são verdadeiras, mas são alternativas que trazem informações complementares. Julgar, inferir ou depreender. Quando um enunciado pede para você julgar, inferir ou depreender, significa que você só pode tirar conclusões a partir do texto dado, e não dos seus conhecimentos. Nesses casos, ocorre que algumas alternativas trazem afirmações que são lógicas e corretas, mas se estas não forem retiradas do texto, não podem ser consideradas verdadeiras. Vamos tomar como exemplo a questão que foi retirada da prova de auditor fiscal do INSS no ano de 2002. É uma questão longa, mas muito completa. Se possível, acompanhe o exemplo lendo o texto. Vamos lá? Li que a espécie humana é um sucesso sem precedentes. Nenhuma outra, com uma proporção parecida de peso e volume, se iguala à nossa, em termos de sobrevivência e proliferação. E tudo se deve à agricultura. Como controlamos a produção do nosso próprio alimento, somos a primeira espécie na história do planeta a poder viver fora de seu ecossistema de nascença.
Isso nos deu a mobilidade e a sociabilidade que nos salvaram do processo de seleção, que limitou outros bichos de tamanho equivalente. É por isso que não temos mudado muito, mas também não nos extinguimos. Com base no texto, assinale as inferências como verdadeiras ou falsas. Primeira inferência. Mede-se o sucesso pela capacidade de sobrevivência e proliferação. Verdadeiro ou falso? Resposta: verdadeiro. O texto é claro quando diz que a espécie humana é um sucesso sem precedentes porque nenhuma outra se iguala à nossa em termos de sobrevivência e proliferação. A afirmação é correta e consta no texto de forma literal. Segunda inferência. Se a espécie humana tivesse outro peso e volume, não teria sobrevivido. Verdadeiro ou falso? Resposta: falso. O texto relata apenas que nenhuma outra espécie com mesma proporção de peso ou tamanho se igualou ao homem em termos de sobrevivência e proliferação. Ou seja, o que determina a sobrevivência da espécie não é seu peso ou tamanho. Terceira inferência sobre o texto. Viver fora do ecossistema de nascença depende da capacidade de criar o próprio alimento. Verdadeiro ou falso? Resposta: verdadeiro. A frase "e tudo se deve à agricultura" explica tudo. Quarta inferência. O processo de seleção das espécies é que limita a mobilidade e a sociabilidade. Verdadeiro ou falso? Resposta: falso. O que limita a mobilidade e a sociabilidade é a falta do domínio na produção de alimentos. Quinta inferência. A história da espécie humana poderia ser outra se não houvesse agricultura. Verdadeiro ou falso? Resposta: verdadeiro. Foi o controle da produção de alimentos que permitiu ao homem viver fora do seu local de nascença e livrar-se da seleção natural das espécies. Sexta inferência. Poucas mudanças trazem como consequência a não extinção da espécie. Verdadeiro ou falso? Resposta: falso. Não são as mudanças grandes ou pequenas que determinam a não extinção. O texto diz que a não extinção ou sobrevivência resulta da mobilidade conseguida através da produção de alimentos, ou seja, onde estiver o homem, ele conseguirá sobreviver porque é capaz de produzir seu alimento. Ainda sobre os enunciados das questões, vamos falar da ambiguidade. Muitos textos são ambíguos e dão margem a interpretações diversas. É aí que o seu bom vocabulário e conhecimentos gerais fazem diferença. Vamos ao exemplo. O juiz da vara da infância determinou que todos os pais fossem responsabilizados criminalmente por não manterem os filhos na escola. A medida foi tomada após a divulgação dos resultados de uma pesquisa sobre a infância. Os dados revelam que mais de 70% das crianças em idade escolar estão fora das salas de aula. Os números chocaram a população, que passou a exigir uma medida enérgica por parte das autoridades. A partir do texto, escolha a única alternativa que não está correta. Alternativa A. A grande maioria das crianças em idade escolar está fora das salas de aula. Alternativa B. A evasão escolar é provocada pelo descaso dos pais ou responsáveis. Alternativa C. A população exigia uma medida para combater a evasão escolar. Alternativa D. Todos os pais foram responsabilizados. E alternativa E. A medida tomada pelo juiz foi provocada pela reação popular. A alternativa D é a que não está correta. Você identificou a ambiguidade do texto? Então vamos entender a questão.
O texto é ambíguo quando dá a ideia de que todos os pais foram responsabilizados, quando apenas os pais que não mantêm os seus filhos na escola é que foram penalizados. Por isso, a alternativa D é a que contém erro, já que a medida não atinge a todos os pais, apenas aqueles que não mantêm os filhos na escola. Pensamento do autor. Outro tipo frequente de enunciado é o que pede o pensamento do autor do texto. A opinião de quem escreveu o texto nem sempre vem expressa de forma direta. É nas entrelinhas que percebemos o posicionamento do escritor perante o assunto. Nesse caso, seu poder de interpretação é fundamental, porque tudo é subjetivo. E para confundir ainda mais, as alternativas apresentam argumentos que não representam o pensamento do escritor, mas constam no texto. Por exemplo, esse texto foi extraído da prova de auxiliar elementar do Ministério Público do Rio de Janeiro. Vamos ao texto. Os índios brasileiros provêm sua subsistência usando os recursos naturais de seu meio ambiente. A grande maioria das tribos indígenas pratica a agricultura. Seu processo agrícola, chamado coivara, consiste num sistema de queimadas e fertilização da terra com cinzas. Ao dizer a grande maioria das tribos pratica a agricultura, o que o autor do texto quer informar ao leitor? Alternativa A. Todas as tribos indígenas praticam a agricultura como meio de subsistência. Alternativa B. A agricultura é praticada de forma rudimentar pelas tribos indígenas brasileiras. Alternativa C. Nem todos os índios praticam a agricultura. Alternativa D. Os recursos naturais do meio ambiente são utilizados pelos indígenas. E alternativa E. As tribos brasileiras estão num baixo estágio cultural. A alternativa correta é a C. Vamos resolver a questão passo a passo. As afirmações contidas nas alternativas A, B e D já vêm expressas no texto. A alternativa E fala do estágio cultural, mas em nenhum momento tal assunto é abordado no texto. Resta a alternativa C, que é verdadeira, porque quando o autor diz a grande maioria, quer expressar também que não é a totalidade. Portanto, se a grande maioria das tribos pratica a agricultura, nem todos os índios praticam a agricultura. Por último, dentro do assunto enunciado, vamos tratar da contradição. Algumas questões extrapolam, reduzem ou contradizem o que o texto diz. Você deve avaliar se o conteúdo é diminuído, aumentado ou contraditório, de modo que altere o sentido do que está escrito. Normalmente, as alternativas vêm escritas com as mesmas palavras do texto, apenas com a ordem diferente, para induzir você a achar que o significado é o mesmo. Preste atenção à questão seguinte. Foi dura a luta a aprovação do Estatuto do Desarmamento e demorou um tempão. Tudo começou com ato solene no Palácio do Planalto, quando o então presidente Fernando Henrique respondeu a uma cobrança da sociedade e assinou mensagem enviando o projeto ao Congresso. O empenho implícito na solenidade teve vida curta. A mensagem caiu na vala comum do Legislativo, onde se integrou a um renque de iniciativas sobre desarmamento, algumas a favor de guerra declarada e eficaz ao excesso de armas no país, outras fazendo o possível para que não se tivesse lei alguma. Na pior hipótese, aceitavam uma lei aguada. No governo Lula, o lobby das armas sofismou e atrapalhou quanto pôde, mas a cobrança da sociedade acabou por prevalecer. Entretanto, 6 meses após a sanção da lei criando o Estatuto, ele existe pela metade, ou seja, falta muito. O segmento inicial foi dura luta a aprovação do Estatuto do Desarmamento e demorou um tempão, diz ao leitor que, alternativa A, o Estatuto do Desarmamento está para ser aprovado há algum tempo. Alternativa B, o Estatuto do Desarmamento, apesar do tempão de discussão, foi aprovado. Alternativa C,
Foi aprovado finalmente o Estatuto do Desarmamento. Alternativa D, o Estatuto do Desarmamento está a ser discutido há várias legislaturas. E alternativa E, nunca vai ser aprovado o Estatuto do Desarmamento. Em sua opinião, qual é a alternativa correta? É a letra C. Para respondê-la, pergunte a si novamente o que a frase quer comunicar ao leitor e a você mesmo. Está explícito que a ideia principal é informar que o Estatuto do Desarmamento foi finalmente aprovado. Para excluir as demais, vamos por eliminação. O item A é o primeiro a ser excluído, porque apresenta a afirmação de que o Estatuto ainda está para ser aprovado. Enquanto o texto afirma: foi dura luta a aprovação do Estatuto do Desarmamento. A alternativa B traz a relação com a demora para aprovação, mas a ideia de tempo é apenas complementar. A letra D informa que o Estatuto ainda está a ser discutido, por isso também é falsa. O Estatuto está aprovado mesmo de forma incompleta. E a letra E é totalmente absurda, porque diz que o Estatuto nunca será aprovado. É apenas uma questão de raciocínio lógico e de prática, só depende de você. Escute alguns conselhos que vão te ajudar na hora da prova. Não deixe que o nervosismo e as pressões externas pela aprovação lhe impeçam de raciocinar. Quando uma questão for mais complexa, redobre a atenção e o cuidado com o raciocínio. Mantenha calma. Não tenha pressa para terminar a prova. Primeiro entenda o texto e só depois leia o enunciado. Preste atenção em todas as alternativas. Elimine as mais absurdas. Detenha-se aos detalhes. Eles podem ter a chave da resposta. Pergunte a si próprio, sempre, o que a questão pede. E tenha em mente que você é capaz de resolver qualquer questão de interpretação de texto e você conseguirá se sair bem em qualquer prova.